A imigração italiana foi uma das mais significativas ondas migratórias da história do Brasil. Milhares de famílias atravessaram o oceano em busca de oportunidades, trazendo consigo saberes, tradições e uma força de trabalho que marcaria profundamente o desenvolvimento econômico e cultural do país. Entre tantas famílias estava uma em especial, a família Meneghello, vinda do norte da Itália, trouxe não só sonhos na bagagem, mas também uma história de coragem que, através de seus ancestrais, ajudaria a construir os alicerces de uma nova vida no Brasil. Meneghello, raízes de uma história, do Veneto ao Brasil, o legado de Antônio e Laurinda. O registro mais antigo do sobrenome Meneghello vem do período medieval, por volta de 1203. Aqui, onde eu estou, na região do Vêneto, no norte da Itália, é o nosso local de origem, onde ao longo da história a família se destacou por sua força militar e eclesiástica, tendo importante participação na criação e defesa da cidade de Veneza. Por isso, ela recebeu o título de Patrícia in Vicenza, concedido apenas às famílias nobres. Nossa família também carrega símbolos importantes, como o seu brasão, que expressa bravura e proteção, caracterizado por um leão vermelho, um escudo e um elmo prateados, representando a nobreza e união. O brasão traduz nossos valores de força, fé e coragem, que atravessam séculos e continentes. No final do século XX, a Itália passava por grandes dificuldades. Havia um alto índice de desemprego e a população passava fome. Do outro lado, o Brasil buscava mão de obra para substituir os escravos no cultivo do café. O governo brasileiro contratou agentes italianos para recrutar esses trabalhadores para o país. Muitos imigrantes deixaram a Itália no final do século XX, entre eles Bortolo Meneghelli, meu bisavô. Em 1896, no final de janeiro, Bortolo e sua esposa Maria Frane decidem vir para o Brasil. Eles partem de Pederoba e caminham até o porto de Gênova. Foram mais de 400 quilômetros de caminhada. Levavam praticamente a roupa do corpo, mas uma esperança, coragem e o sobrenome que iria criar raízes definitivas em nosso país. E o momento mais especial e importante da saga dos Meneghello ocorreu no porto de Gênova, quando Bortolo, com o coração apertado, precisou despedir de sua família e de sua terra natal. Possivelmente nunca mais retornaria para a Itália, mas um ato de coragem, Bortolo e Maria reafirmam seu compromisso e embarcam no navio Colombo, com destino ao desconhecido. Foi uma viagem muito difícil, foram mais de 30 dias, as condições sanitárias eram precárias, o navio estava superlotado e alguns passageiros morriam durante a viagem em virtude de doenças. Mas Bortolo e Maria venceram essa etapa e desembarcaram no Rio de Janeiro no começo de fevereiro. Lá eles foram recebidos por agentes do governo brasileiro e informados que seriam designados para trabalhar numa fazenda de café em Santo Antônio do Machado, no sul de Minas. Foram então encaminhados para a estação ferroviária do Rio de Janeiro e de lá, um trem de ferro, seguiram até a cidade de Juiz de Fora. Conforme registro local, eles ficaram hospedados na hospedaria Horta Barbosa, dando entrada no dia 5 de fevereiro de 1896. Alguns dias depois, retomaram sua viagem, também de trem de ferro, partiram com destino à antiga estação do Pontalete, passando primeiro por Três Corações e Varginha. Do Pontalete seguiram de carroça até o destino final, a fazenda em Santo Antônio do Machado, atual cidade do Machado. O começo foi muito feliz para o casal. Lá eles trabalhavam no cultivo do café, junto com outras famílias italianas e se sentiam em casa. Mas em 1898, um duro golpe atingiu Bortolo. A esposa Maria, sua companheira de viagem, faleceu. Após um luto muito sofrido, Bortolo se casa novamente com Vicenza Calvilla, uma italiana de nascença que já estava no Brasil. O
casal logo é agraciado com o nascimento do primeiro filho, Francisco Meneghello. Como era comum naquela época, a movimentação entre as famílias Bortolo, Vicença e outros italianos saíram de Santo Antônio do Machado e mudaram para Monsenhor Paulo, antiga Ponte Alta, onde já existiam outras famílias de italianos, entre eles Baldin, Zanin e Bellato. Em Monsenhor Paulo, eles se instalaram na zona rural e a família continuou crescendo. Nasceram na sequência os filhos Luiz, João, Constantino, Antônio, Ernesto e Maria. Após um longo período em Monsenhor Paulo, Bortolo e sua esposa Vicença e os filhos Ernesto e Maria decidem mudar para o Paraná. Bortolo veio a falecer em 1921 e Vicença em 1945, ambos no Paraná. Na segunda parte de nossa história se destacam dois personagens, Antônio Meneghello e Laurinda Senhorinha. Antônio, meu avô, um italiano alto, forte, de sorriso fácil, contador de história e com grande habilidade para o cultivo. Laurinda, minha avó, uma mulher de estatura mediana, um coração e uma disposição invejáveis. E aqui, nessa igreja, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no dia 1º de setembro de 1931, uma terça-feira, às 14 horas, aconteceu aquele que é o evento mais marcante da história dos Meneghellos de Eloy Mendes. Aqui, numa celebração do cônego Hugo Bressani, com testemunho do tio Alcides, do senhor Pedro Bellato, Antônio se casou com Laurinda. E o casal se estabeleceu aqui, na Ponte Alta, atualmente Monsenhor Paulo. Se estabeleceu na zona rural, onde Antônio cuidava da lavoura de café. E logo, o casal foi agraciado com o nascimento da sua primogênita, minha querida tia Terezinha. 2 anos após, Antônio resolve acompanhar o irmão Constantino e, junto com a esposa e filho, se mudam para o Paraná, precisamente para a cidade de Santa Juliana. Lá nasce a segunda filha do casal, Bernadette Meneghello. Mas o casal não se adaptou ao Paraná. Minha avó sentiu falta da família e juntos resolveram retornar para Monsenhor Paulo. Na volta, eles se instalam na fazenda do Cocal, que era conhecida por sua grande produção de café. E a família continua crescendo. Nasce na sequência minha tia Áurea, ou melhor, a querida tia Zarinha, minha mãe Vicentina, José Maria, Maria José, ou melhor, tia Lé, e meu tio Afonso. Em 1944, influenciado pelos tios Alcides e Messias, o casal Antônio e Laurinda resolve se mudar para Eloy Mendes. Quando chegaram aqui, Eloy Mendes tinha aproximadamente 9.000 habitantes e a maioria da população morava na zona rural, onde predominava o cultivo do café e a criação do gado.
Também se destacavam a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, a liderança firme do Monsenhor José Umbelino, o comércio da rua Getúlio Vargas e a jardineira Sr. Nhonhô, que fazia a conexão de Eloy Mendes a Varginha. O casal se instalou na Chácara do Quirino e encontrou as melhores condições de vida, especialmente para minha avó, que morava próximo dos irmãos Alcides e Ana. E assim resolveram criar raízes em Eloy Mendes. Em 25 de setembro de 1944, nasceu o primeiro Meneghelo de Eloy Mendes, meu tio Geraldo. E na sequência os demais filhos do casal, Hugo, Paulinho, Cremilda, Arnaldo e Luiz. As meninas falaram que não vai deixar na gente, Nós não sentimos, a minha carne de gordura explodiu, cara. Feijão pra mim, velho. aí depois eu... Agora eu comecei a almoçar. Não estava tanto sozinho, não. Então tá. Tentou cantar. Você estava lá? As duas? Mas não nasceu aqui, Joãozinho? Você nasceu aqui? Nasceu lá? De lá? Eu, Arnaldo, O Luiz foi o último. a Regina tá bom, Reginato do Luiz. Vai, Dé, vocês estão falando de que você está quieto? Sim, eu me chamo Geraldo Meneghelli Primo, sou filho de Antônio Meneghelli e Laurinda Senhorinha. A recordação que eu tenho de quando era criança, que eu gostava muito, é que nós tínhamos um ribeirão perto de casa, e eu com meus irmãos entancava o ribeirão e descia nadando para o ribeirão abaixo. É uma das coisas que eu não esqueço. Eu tinha 9, 10, 12 anos. Esse tempo tudo nós fazíamos isso. Meu pai, eu me recordo muito bem, eu levava o almoço para ele num caldeirão, na roça. Ele estava capinando café e às vezes eu ajudava ele também na capina do café. E minha mãe, que eu lembro dela demais, é quando chegava a sexta-feira da Paixão, fazer arroz doce para nós, que nós adorava. Então só fazia uma vez por ano, só na sexta-feira da Paixão. Aí a gente ficava doido que ganhava o leite, onde tirava leite, ganhava de graça, e ela ia fazer o arroz doce para nós. Meu nome é Sebastião Luiz Meneghello, filho de Antônio Meneghello e Laurinda Senhorinha. Lembrança do meu pai, eu ia para a roça trabalhar com ele. Ele gostava muito dele. Ia com os irmãos, brincavam de nadar. Meu pai, eu tenho muita saudade dele, da minha mãe, que é muito bom para mim. Para nós todos, a família dele, todo mundo gostava dele. É um homem honesto, trabalhador e muito bom, gente boa, todo mundo gostava dele, tinha muita amizade na cidade. Minha mãe era bem brava, e quando ela coxava várias marmelas já nas costas. Mas tudo bem, né? Tem saudade ainda mesmo apanhando, ainda tem saudade daquele tempo. Eu achava a Cremilda, chamava de cigana. Ela era uma cigana que não era irmã nossa, que a minha mãe tinha pegado ela para criar. Ela ficava apavorada
correndo encontrar o carro de boi para subir no carro de boi. E chegar, subir no carro de boi, o carrinho falava, pode subir aí. E nós subíamos e descia junto até o fim lá do carro, onde chegava. Nadava no rio, lá num bairro, num lugar que chama Salto. Nós ia sempre, quase todos os domingos ia para lá, ia nadar no Ribeirão, tinha um poção chamado Poço do Lico. Então, todo domingo nós estávamos lá, quando não era lá, era no rio. E era divertido, né? Um dia empurraram o Geraldo na água lá, ele não sabia nadar, estava afogando. Eu peguei para os cabelos, tirei ele com o outro. Meu nome é Áurea Meneghelli Camargo, filho de Antônio Meneghelli e Laurinda. Eu lembro que eu morava na roça, gostava de brincar, correr com meus irmãos, brincar de boneca e passear as roças com minha mãe, meu pai. Era muito bom aquele tempo. Meu pai, eu lembro que a gente morava na roça. Ele era muito bom trabalhador, trabalhava na roça. Meu pai foi muito sacudido, era de boa família, Meneghelli. Foi um herói sem medalha. Criou nós tudo trabalhando na roça. A caneta dele foi inchada, que eu lembro. Eu lembro da minha mãe, que ela era muito trabalhadora, cuidava demais da gente, era uma turma de crianças, petitinho. Ela olhava todo mundo, fazia umas comidas muito gostosas, fazia polenta temperada, macarrão temperado, matava frango caipira. Naquele tempo, era do mais bom, não esqueço disso. Eu me chamo José Arnaldo Meneghelli, o 12º filho de Antônio Meneghelli e Laurinda Senhorinha Meneghelli. Vivi em Eloy Mendes até a minha idade de 50 anos, 50 anos. E depois vim para Monsenhor Paulo, onde estou residindo. E estão pedindo para mim que se eu me recordo de alguma coisa da minha infância. Eu me lembro que após a morte da minha mãe, eu fui morar com a minha irmã, Áurea. E o Zico era peão, era o sonho meu. E todos peão, o heroísmo era dar uma cabeceira. Cabeceira é quando uma reis escapulia do gado e o peão executava o cavalo em cima e dominava e trazia ela, ele se transformava em herói. A minha primeira cabeceira foi entre o Matador e a rodovia que vai para Barra. Eu voltei muito orgulhoso com aquele, para mim, foi o troféu da minha vida. O que eu me lembro de meu pai, que eu recordo, que ele tinha um chapéu de pelo e ele pegava o balaio e colocava no braço aqui e saía numa tática andando que era indiscutível. O cigarro de lado, o balaio debaixo do braço, e ele ia longe com aquilo, buscar o produto que ele ia usar na agricultura. O que eu me lembro da agricultura, da planta que meu pai plantava era o seguinte: tinha uma fábrica em Eloy Mendes que produzia calçado e as rendas da sola dos calçados, ele pegou aquilo e levou, fez uma valeta, botou tudo aquilo dentro, pôs terra por cima e plantou batata. A batata nasceu dentro daquelas rendas e se transformou numa coisa das mais belas, um produto de primeira, para ser comercializado. Isso eu me lembro, que foi um heroísmo dele. A minha mãe, que eu lembro dela, lá em casa tinha um batedor de roupa, uma bica de água, e ela batia a roupa naquele batedor, cantando a música. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora
de Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora de Aparecida. Eu sou Vicentina Meneghelli, sou filha de Antônio Meneghelli e Laurinda Senhorinha, que são meus pais, que eu amava. E quando a gente era na infância, meu pai trabalhava plantando, fazendo plantação, gostava muito de plantar flores, verdura e tudo que era de alimento, ele plantava e colhia. Era uma pessoa muito boa, muito trabalhador. E minha mãe trabalhava em casa, torrava farinha, o patrão mandava, tinha um monjolo em casa que a gente gostava, torrava farinha e lavava a roupa, tomava conta de tudo em casa. E o que eu lembro de comida, ela fazia um macarrão na panela de ferro, misturado com feijão, a coisa que nós mais gostava. E nós aí gostava de brincar, e ela lavava roupa, ela lutava, mas infelizmente foi muito nova, né? E nós brincava no quintal de roda, brincava de morte, aqueles brinquedos que tinha de correr atrás, que brinquedo a gente não tinha, né? A gente tinha que inventar os brinquedos. E aí então meu pai ia de Santo Antônio, ele gostava de rezar terço, e ele fazia uma fogueira lá, só para nós em casa. Aqui para nós era uma beleza ficar em volta daquele fogo lá. E tinha o lugar, tinha muita fruta, sabe? O lugar, a casa muito humilde, mas tinha muita fruta. Então a gente era feliz junto com os irmãos, tudo pequeno, junto com o pai e a mãe. Nós não tinha tristeza, só tinha alegria. Meu nome é Cremilda das Graças Meneghello de Abreu. Sou filha de Antônio Meneghelli e Laurinda Senhorinha. Tenho muita saudade, boas recordações. O meu pai era assim um homem muito enérgico, muito bravo, mas, porém, uma pessoa que passou tudo de bom para nós, bons exemplos. Uma coisa que ele fazia questão era que a gente estudasse, porque como ele não teve essa oportunidade, nem ele, nem a minha mãe, então ele fazia questão. Ele até mudou para um lugar mais perto da cidade, para que a gente pudesse frequentar a escola. E eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. Foram os pais que só deixaram bons exemplos, então nós temos motivo de sobra para ter saudade. Embora eu tenha perdido a minha mãe muito cedo, mas eu procuro seguir o pouco que ela ensinou para nós, que ela teve oportunidade, foi muito. Por exemplo, regras de educação, que ela ensinava para nós. Às vezes a gente era convidado para uma festinha de aniversário, então o que ela falava para a gente, olha, chega lá, faz favor, espera servir vocês, não vão pôr a mão em nada, não vão, assim, espera, aguarda a vez de vocês. Então foi só bons exemplos, embora ela fosse uma mulher assim descalça, de pé no chão, sem nenhum, assim, não tinha nada de estudo, ela não teve, porém, os exemplos foram muito grandes.
legado de Antônio e Laurinda não se resume somente na origem nobre de seu sobrenome, mas em valores sólidos como a fé, o trabalho, a educação e a honestidade, passados através de gerações. A família continua crescendo e se desenvolvendo, preservando uma história e carregando com orgulho o nome Meneghelo.